Paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo nosso tempo de comunhão. Oramos para que Carlinhos participe um dia com a gente da comunhão do alimento, né? Coma do que a gente come. Louvamos a Deus por mais esse tempo de estudo em que o Senhor nos permite estarmos na Tua presença. Estamos trabalhando a teologia do desperdício, as epístolas gerais do desperdício, o desperdício e o diabo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ainda derredor como um leão que fuge procurando alguém para devorar. Então, quando a gente vê aqueles filmes lá da África, a gente vê o leão escondido numa moita assim, no encalço daquela presa. Então ele espera que naquele bando lá de gazela, o que quer que seja, de zebra, alguma delas saia daquele grupo para que ele possa morder. Aí você olha, você vê gato fazendo isso, né? Ele vai lá abaixo, fica quietinho assim, vai andando aquele passinho. É exatamente esse texto. Sede sóbrios e vigilantes. Por que sóbrios? Porque as pessoas elas podem estar embriagadas, não estou falando de bebida alcoólica, embriagadas com as coisas do mundo. Falamos, por exemplo, da questão financeira que pode acontecer na semana que vem, em que você pode se sentir embriagado pelo recurso financeiro que está entrando, e pior de tudo, você ainda justificar para si mesmo dizendo, eu tenho que ganhar mais porque eu vou dar um maior dízimo. Ai, que santa pessoa, né? Eu vou ganhar mais porque eu dou um dízimo maior. E aí a pessoa ela justifica, ela não está com a família, ela não justifica estar na casa do Senhor, porque ela vai criando uma série de condições. Ele fala, sede sóbrios, não esteja embriagado. Quando a gente vê lá em Apocalipse, a gente vê que a besta, que é a figura da Babilônia, ela está embriagando as pessoas com as coisas que elas têm a oferecer. Então a gente vê, por exemplo, a internet. A gente vê os streamings. Quando, isso não é da época, talvez só da Dona Sônia. Lembra, Dona Sônia, quando a gente ia ver televisão, tinha 3 canais, não era? Você virava lá, tinha Globo, o SBT e mais, sei lá, Tupi. Eram 3 canais, não tinha muita escolha. Então a pessoa assistia aquilo e não assistia nada. Quando começaram a aparecer a net lá em São Paulo, começou a aparecer mais canais. Eu lembro que uma vez eu fui para os Estados Unidos, tem muitos anos, e aí eu sentei na frente da televisão e estava assistindo um filme. Aí eu decidi, entrou na propaganda lá, eu decidi mudar de canal. Aí eu fui indo para frente. Eu falei, e aquele filme que eu estava vendo? Nunca mais achei. Porque são canais intermináveis, são 300, 400, 500, 600 canais na tua televisão lá. E diferente daqui que a gente tem que comprar os pacotes quebrados, lá você compra um e paga tudo. Essas coisas, elas nada mais, nada menos são do que coisas que tiram o foco do que é mais importante. E aí a gente vê a palavra de Deus guerreando contra streamings, contra Instagram, contra o YouTube. A questão de você estar no Instagram, por que as pessoas ficam tanto tempo ali no Instagram? Porque o Instagram ele descarrega no seu coração uma coisa chamada dopamina. É uma
uma substância que o nosso organismo produz quando nós nos satisfazemos. Então eu estava lá embaixo, e aí eu fui comer o pãozinho lá, o cara falou, tem esse pãozinho com goiabada. Eu fui lá e peguei aquele pãozinho e comi. Aquilo me foi prazeroso. Quando aquilo me traz algum prazer, o meu corpo ele descarrega, não é dopamina, não é endorfina não, descarrega dopamina em mim. E eu me sinto desejoso novamente, ao invés de comer o pãozinho. E isso quando você está no Instagram e você vê um Reels ou um videozinho, aquilo ali fica dando descargas em você. Tanto que você vê um, e aí você vê o segundo, porque o seu organismo está recebendo pequenas descargas de dopamina que fazem que uma coisa emende com a outra. Já viu o cara fumante? Em que o cara fuma e ele acende um cigarro no outro? Porque aquele ali está dando um prazer e ele não quer que aquele prazer acabe. Pastor, embriagados que você disse, podemos entender que é a mesma coisa que apaixonados pelas coisas do mundo. Não sei. Não sei se eu daria esse adjetivo, não. Na questão de apaixonado, são amores momentâneos. Não sei se encaixa. Porque esses prazeres do mundo, eles não são momentâneos. Uma das coisas mais difíceis que tem é você tirar a pessoa do Instagram e fazer com que ela pare de mexer com aquilo. Uma pessoa que já é viciada naquilo, já criou um hábito naquilo, dificilmente você vai conseguir fazer com que a pessoa ela se liberte daquilo, porque aquilo já passou a ver um hábito nela. O organismo fisicamente precisa daquela endorfina, daquela dopamina. Ela precisa. Então, como o meu organismo precisa daquilo, eu sei a fonte de onde veio isso, eu vou atrás buscar. Então, esses dias eu passei gripado, tossindo. Então, eu tossia, procurava alguma forma de parar a tosse. Aí eu descobri que se eu pegar um pouquinho de Viking e colocar dentro do nariz, e apertar e fazer uma fricção, aquele negócio, que ele abre minhas vias aéreas, eu me sinto um frescor e para. Tanto que quando eu comecei a dominical, a primeira coisa que eu fui fazer é colocar um pouquinho de Vic lá. Tem uma série de formas. Por que agora eu só ando com a latinha no bolso? Porque eu sei que aqui eu tenho o quê? Um alívio rápido para aquilo que eu estou sentindo. É o problema da cocaína, é o problema do açúcar, é o problema do café, é o problema do Instagram, do Facebook, do YouTube. Por quê? Você sabe que ontem mesmo eu estava tendo uma discussão, conversa conjugal com a Rosângela, e aí ela falou alguma coisa a mim, me chamou a atenção, e eu falei para ela assim, eu uso isso como fuga. Ou seja, você tem um ídolo principal na sua vida, e você faz o quê? Você cria um ídolo alternativo. Quanto aquele ídolo não é atendido, eu busco o outro para me satisfazer. Sede sóbrios e vigilantes. Então eu tenho que começar a tomar cuidado, porque esse período de eu passar Vic para eu poder ter esse alívio, assim que a minha gripe finalizar, ele tem que sair, porque senão eu vou continuar usando. O diabo, vosso adversário, ele não é seu amigo, ele é nosso adversário, ele é nosso inimigo. Ele anda ao nosso derredor, com calmas que eles já sabem, tá? O que é, Carlinhos, estar ao derredor? Imagina você aqui e tem uma coisa ao seu derredor. O que é derredor? Em volta não. Em volta é ao redor. Derredor é depois disso. Então nós temos o nosso ser, nós temos algo que nos protege e ele está ao derredor. O que é que nos protege? O anjo do Senhor. Não são os anjos, é o anjo, Jesus Cristo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então o Senhor está nos protegendo. E aqui está falando que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Como um leão. Ele é o leão? Não. Quem é o leão? Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é como um leão. Ele se apresenta como um leão. Como alguém que vai querer nos pegar. E se a gente vacila, como que o leão faz para matar a zebra lá? Ele cria um temor dentro do bando. O bando começa, por exemplo, a correr. E aí o mais fraco fica para trás. Ele vai lá e pega o mais fraco.
Ele não vai lá no meio. Aqueles búfalos grandão, aquele monte de chifre, eles não são loucos de entrarem no meio dos búfalos. O que eles fazem? Apavoram os búfalos para que os búfalos achem que há alguma coisa que está acontecendo ali que é tão perigosa que chega ao ponto de eles terem que cada um se salvar por si por só. Quando eles fazem isso, o mais fraco fica, o mais novinho fica, o leão vai lá e nhaco. Tá? O diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão rugindo. Dizendo o quê? Você não consegue, você não vai resolver, teu filho vai para as drogas, teu casamento não vale a pena, então você tem que se divorciar, vai ser feliz sozinho, vai fazer isso. Se você não trabalhar de manhã, de tarde, de noite, você vai faltar o dinheiro. A Bíblia ela é verdadeira, mas eu tenho que me garantir. Então vou lá, dizendo que é para me pegar o maná, só um dia, uma porção no dia, eu pego duas. Quando é o dia do Senhor, em vez de eu não ir, eu tenho que ir, não posso ir, eu vou lá e vou. O que é isso? É a minha desconfiança. Pedro entendia pela experiência como o diabo pode estragar as melhores intenções de um discípulo. Nos dias do seu ministério na terra, Jesus mal falava do propósito de sua primeira vinda e Pedro procurou repreendê-lo. Jesus vai e fala: eu sou o Filho do Homem. Ô, Jesus, legal. Eu sou o Messias. Legal. Eu vou pregar independente. Legal, tamo junto. Eu vou morrer. Não, Jesus. Vai não. Está amarrado. Ele repreendeu Jesus Cristo na própria fala dele. Ele, naquele homem que via milagres e maravilhas, ele que era daquelas pessoas mais próximas a ele, a Cristo, vai lá e repreende Jesus. Não, isso de maneira nenhuma vai acontecer com você. Ou seja, de maneira nenhuma, Jesus, vai acontecer o que está falado na palavra lá no Antigo Testamento. De maneira nenhuma vai acontecer o que Deus determinou. Quem sabe sou eu. E aí Jesus responde para ele. Marcos capítulo 8, verso 32 e 33. Marcos capítulo 8, versos 32 e 33. Claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que louco! O próprio Deus olha para você e fala: sai de perto de mim, capeta. Que você não está falando das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro observou como Satanás, o enganador, supremo, induziu Judas a trair Jesus. João 13, 2. 13. Evangelho de João, capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus. Pedro estava na mesa e ele viu o que aconteceu. Não foi o próprio Pedro que disse, Mateus 26. Mateus 26, versos 33 a 35. 26, versos 33 a 35. 33 a 35. É você, Cauã. Disse Pedro, ainda que venhas a ser esse para mim, não serás para mim. Replicou-lhe Jesus, e verdade te digo que, nessa mesma noite, antes que
Pedro sabia da capacidade de Satanás de enganar. Sabia da ação dele. No jardim do Getsemane, ele quis manter os olhos abertos, Pedro, vigiando e orando, mas não conseguia ficar acordado. Se colocasse a novela turca, ele ia dormir? Não ia dormir. Não ia dormir, não. Não ia, não. Ia ficar acordado, entendeu? Ia ficar acordado. Entendeu? Mas ali não tinha o Netflix, então Pedro ele ficou com sono. Hã? Não tinha o HBO. Há momentos na vida, e Pedro teve muitos, em que a inutilidade de uma declaração de lealdade e determinação não tem força suficiente para derrotar o adversário. Por isso que nós vimos antes do intervalo. A sua fé sem obras, ela é morta. E você morto é muito mais fácil de ser enganado do que você estando ativo. A pessoa que está ativa, ela não se deixa enganar mais tão facilmente assim. Mais um caso de desperdício. Nesse capítulo da sua primeira epístola, Pedro passa pelos seus leitores algumas sugestões para vencer o diabo. 1 Pedro, capítulo 5. Calma aí. 1 Pedro, capítulo 5. Apóstolo Pedro, ele dá algumas instruções para que a gente possa vencer o diabo e a nossa vida, a nossa fé, ela não seja um desperdício. Primeira delas, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que é se humilhar? Se render a ele. Se render, mais. Reconhecer a nossa miserabilidade. Reconhecer a nossa miserabilidade. Se render, reconhecer a miserabilidade, o que mais? Se rebaixar. O que mais, Carlos? Não somos dignos e merecedores. O que mais? O que é se humilhar? É você negar que aquilo que você acha que é certo, e você dizer que aquilo é errado. É você ouvir as escrituras sagradas, o que o Senhor fala, e fala assim: eu me submeto, eu me rendo. O que é me render? Você está vindo na luta, me rendo. Então na luta lá, quando o pessoal lá do Carlos está lutando e tal, aí o cara vai desistir, o cara pode bater na tatame, na perna de alguém, o cara pode jogar uma toalha, o que é? Eu estou me rendendo, eu não dou conta disso aí. Então ele vem e fala: humilhai-vos. Portanto, sob o quê? A regra da igreja? Não. Sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Quando você se humilha, quando você se rende, no tempo oportuno que Deus vai fazer, vai te exaltar. Seja aqui na terra, seja nas regiões celestiais. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque cuidado de vós. Nós temos aí um conceito interessante e importante, que é o conceito, de um lado, a ansiedade, do outro lado, a confiança. Nós temos que entender que a provisão é do Senhor em todos os aspectos. O cuidado é do Senhor em todos os aspectos. Não quer dizer que nós não temos que trabalhar, não temos que fazer as coisas, mas nós temos que entender que o Senhor está no controle. Então eu perguntei para o Felipe: e aí, já encheu toda a tua garagem lá de cestas? Ele me respondeu: ainda não, mas tem bastante. A expectativa dele é que ele venda muitas cestas. Se Deus tirar a mão, o que vai acontecer com as cestas dele? Jogar fora. As folhas vão murchar, está amarrado. Vai murchar, não vai gastar. E aí ele despendeu tempo, ele despendeu energia, despendeu recurso e não fez nada. A ansiedade é essa falta de confiança no cuidado de Deus. E ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a dúvida vier ao coração, você vai e declara: Senhor, eu confio em Ti.
1 Pedro 5,8. Novamente. Seres sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo não é um leão, mas ele age como leão. Eu não sei se foi o Felipe que citou esse exemplo. Alguém falou isso para mim esses dias aí. A figura do desenho lá do Rei Leão, em que havia a figura do Simba. Foi leão? Foi você, Felipe? Foi. Havia a figura do rei. Caiu. A figura do rei, que era o leão, e havia o Scar lá, que era aquele leão, que era aquele leão que parecia um leão que era o Todo-Poderoso, mas que não era o leão Todo-Poderoso. E ele vendia a ideia de que ele era a pessoa que era o sucessor, mas ele só tinha a aparência. A importância dessa exortação não pode ser desprezada. Se o crente acalenta alguma esperança de derrotar o adversário, ele tem que estar alerta e vigilante. O guerreiro reconhece situações em que o inimigo tem maiores chances de lançar um ataque despercebido, ele faz o quê? Se prepara. Então nós temos que estar sempre preparados. Eu lembro que isso é um pensamento errado. Quando as pessoas iam fazer uma visita, agora eu vou fazer um jejum. Não, você pode fazer visita? Não, agora eu não posso, eu tenho que me preparar. Eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar Deus. Mas o cristão, ele é aquele que tem que estar pronto, sempre pronto. Então a nossa vida é uma vida de preparação. O diabo, ele age como leão. Isto é, ele quer aterrorizar as suas vítimas para que não consigam ter forças para reagir, procurando quem ele possa devorar. O diabo busca vítimas pouco preparadas e menos bem armadas com toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, 2 versículos cada um. 6, 10 a 18. Chayane? Sete fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Carlinhos, 12, 13. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Daniel 13, 14. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanece inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestidos da oração da justiça. Loli? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando Daniel leu, ele disse: portanto, tomai a armadura de Deus. E aqui está escrito: tomai toda. E esse é o problema. Porque se você está com toda a armadura de Deus, você está protegido. Se você está com uma parte da armadura faltando, o inimigo ele vai atingir, a lutar exatamente ali. Então, às vezes eu fico vendo as lutas, né? E o Carlos pode atestar o que eu estou falando.
Se você está lutando, Carlos, e você percebe que o teu oponente ele tem uma parte que está frágil, você vai aonde? Se for uma luta, não vou passar. Na parte mais fraca. Se você percebe que a perna dele está fraca, está machucada, está mancando, você vai exercer mais força ali, porque ali vai ser muito mais fácil de você romper a defesa da pessoa e conseguir ganhar a luta. Apesar que eu não faço isso. Tudo bem, mas a regra é essa, né? A regra é, se você eu vejo muita luta, então o cara tá lá, chutando a perna do adversário, tá lá no Muay Thai chutando a perna do adversário. Se ele percebe que a perna direita do cara tá frágil, ele vai continuar batendo ali até que aquele cara, ele sabe. O diabo faz a mesma coisa. Se ele olha para você e você tem a armadura de Deus, mas não tem toda a armadura de Deus, o que ele faz? Ele vai exatamente naquela peça. Então o capacete da salvação, e nós não vamos falar sobre a armadura inteira, mas o capacete, por exemplo, romano, que era o exemplo, ele era um capacete que ele era pesado, em que ele descia 2 abas assim, ó. Por quê? Filipe era o general e ele falava, Wallace, você tem que invadir aquela casa. O Wallace colocava o capacete e ele não ouvia mais nada. Porque se ele tivesse acesso ao que as pessoas falavam, ele podia, não, pode ser, em vez de entrar naquela casa, vamos pela outra. Vamos fazer tal coisa, vamos esperar mais um pouco, mas o comando foi dado. A palavra de Deus ela funciona dessa mesma forma. Então o alerta é, se você está de posse de toda a armadura de Deus, o que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil para Satanás ele atacar você. O que ele vai fazer como um leão? Ele vai procurar uma vítima mais fácil. Se você é um ladrão, vamos lá, Filipe é o ladrão. Você vai roubar, tem 3 carros para você roubar. Tem um carro que tem alarme, tem um carro que tem trava física e tem um carro que não tem nada. Você vai em qual? Por quê? Risco, custo-benefício. Satanás ele faz a mesma coisa. Ele vai naquela condição das pessoas que estão menos preparadas. Devemos resistir a este leão, que é nada mais do que um anjo rebelde, firmes na fé. A fé é algo concedido por Deus e que ela cresce de uma única forma. Qual que é a única forma que a nossa fé cresce? Orando não. A fé vem pelo? Ouvir a palavra de Deus. É orar? É orar não. É ouvir a palavra de Deus. É isso que gera fé. Aí nós vamos orar segundo a nossa fé. Satanás não tem arma eficaz contra uma possível vítima que ele resiste, que a ele resiste fortemente. Pela oração da fé e pela confiança na palavra de Deus. Então, quando Satanás ele começa a tentar invadir, não consegue, o que ele faz? Procura outro. Foi assim que Jesus derrotou o diabo no deserto. Não há método melhor. Então ele fala lá na passagem de Mateus que quando ele volta e acha a casa vazia, mas se a casa estiver cheia, ele não entra e não. Se a casa está fortificada, se a casa está preparada, se ela tem gente lá, se tem algo acontecendo, não entra. Ladrão. O ladrão fica andando na rua. Como é que o ladrão age? Ele fica andando na rua. Vai lá, passa na casa do Carlos, tem sempre um movimento, tem sempre uma criança chorando, tem sempre uma pessoa entrando, saindo. Vai lá na casa do Felipe também, cachorro que late, criança que chora, entendeu? Fala assim, aí tem gente. Aí passa na casa do João lá, da Silva lá, silêncio. O carro não movimenta, o portão não abre. O carro está lá, aquela camada de pó que muito tempo não sai. Fala, não tem ninguém aí. Deve estar viajando. É nesse que a pessoa vai. Satanás, ele fica fazendo isso. Por isso que ele fala que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Sóbrio porque você não pode estar embriagado com as coisas do mundo. Então não há problema de você viajar, de você passear, de você trabalhar. Não há problema nenhum. O problema é você usar isso para você ocupar totalmente o seu tempo. É aquela frase que eu já falei para vocês de Madre Teresa de Calcutá. Você quer salvar o mundo? Vai para sua casa e ame sua esposa. Ame sua família. Então, Felipe tem que trabalhar
para sustentar a galera toda. Ele tem que fazer isso. Mas, mais importante do que esse trabalho é o que ele tem em casa. Porque senão ele vai ficar só trabalhando, não acontece nada. Aí ele morre, aí ele bonitona, apesar que com 3 filhos você vai ter dificuldade, hein, filha? Entendeu? Mais um socorro. Só eu? Tenha dó de mim. Tem misericórdia de mim. Nós temos que olhar para as coisas com muita sabedoria e equilíbrio. Quando nós fazemos isso, o Senhor ele nos abençoa. Se nós achamos que nosso trabalho ele é necessário o tempo inteiro, todo o tempo, Deus entrega nas nossas mãos. N vezes, Carlinhos. Você pode perguntar isso para o Felipe, pode perguntar para o Alice. Foram pessoas que trabalharam mais dentro na venda de flores. Em que algumas vezes eu falava para eles, estabelece uma meta. Olha, eu vou trabalhar até tal horas. Olha, eu preciso levantar tanto de recurso. Se eu levantar, eu vou embora. O que acontecia? Por quê? Confiança no Senhor. Até às 10. Eu vou trabalhar até a meia-noite. E depois eu vou embora. Independente do saldo. Chegava lá faltando 1 minuto, vendia o que eu precisava. Amém, queridos? O exemplo do Alice, da casa, é o fundamento, né? A casa na rocha e a casa na areia. Perfeito, tá? Fundamento. Quando você tem um firme fundamento, a sua casa, que é alicerçada na rocha, é como a sua fé. A sua fé está alicerçada no quê? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos. Agradecemos ao Senhor pela graça e pelo teu amor. Queremos, Pai querido, louvar, adorar e bendizer o teu nome, esse tempo de estudo. Agradeço, Pai querido, porque o Senhor me deu força, energia e capacitação. E peço, Pai querido, que o Senhor possa agora nos despedir em paz. Te louvamos, adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.